Olá, seguidores do Liberal. Para você que nos assiste, hoje a nossa entrevista é exclusiva e é com um pré-candidato à presidência do Brasil pelo partido Missão, Renan Santos. Obrigada, candidato, pela oportunidade, pela visibilidade e pela escolha. Muito obrigado, uma honra estar aqui com vocês. Já não é a primeira vez que eu vim há quase 10 anos atrás e sempre uma honra estar aqui. Candidato, a primeira pergunta é: se você assumir a presidência em janeiro de 2027, qual é a primeira obra ou medida concreta que Belém vai enxergar nos seus primeiros 100 dias de governo? Olha, o que Belém especificamente vai enxergar, eu acho que é o combate ao crime. Acho que é um trabalho muito duro que nós vamos fazer na área de destruição, do desmantelamento e destruição das facções criminosas. Hoje mesmo eu gravei na favela do Jurunas. Jurunas, sim. Ali tinha já marcações do Comando Vermelho. E o fato dessas facções terem se espalhado em todas as regiões do Brasil, tanto o PCC quanto o Comando Vermelho, para falar as duas maiores, eu acho que essas são as coisas que serão mais sentidas, porque eu botei como meta, e se eu falasse, olha, essa aqui é uma promessa de campanha. Eu sei que é muito old school, é muito moda antiga, eu prometo, mas eu tenho como meta, eu preciso fazer as pessoas, nos 6 primeiros meses no Brasil, se sentirem à vontade de andar com o celular na rua no Brasil. Se em todas as capitais as pessoas se sentirem à vontade de andar com o celular, significa que nós vencemos essa primeira etapa. Agora, do ponto de... Se não falar dos 6 primeiros meses, mas eu falar até o fim do primeiro mandato, algo que Belém vai sentir muito, até porque Belém tem muita presença disso, é o processo de urbanização e desfavelização das cidades. Infelizmente, tem muitas pessoas morando em situação precária aqui, e eu acho que a gente vai criar um marco regulatório para permitir um investimento maciço em urbanização. E nós precisamos criar bairros funcionais, limpos, que tratem as pessoas com dignidade, porque isso tem um impacto em todas as áreas. É uma questão transversal, que você resolve a habitação, resolve moradia, cria bairros para as pessoas, você diminui coisas que vão, como gravidez da adolescência, até desempenho escolar, índice PISA, vou botar SAEB, DEB, diminui o cometimento de crimes, você consegue manter as ruas mais seguras, diminui crimes contra a mulher. Isso tem um efeito que é sensacional, que ele é um efeito de tratar as pessoas como gente. Eu acho que o problema da favela e o problema da urbanização brasileira é um problema que nunca foi devidamente tratado. Esse é um tema que nós trataríamos com muita ênfase nos 4 primeiros anos. O Pará hoje é dominado pela facção conhecida como o Comando Vermelho. Na prática, como o candidato pretende combater essa facção, se for eleito presidente? Tem 2 maneiras. A primeira coisa que a gente precisa fazer é as leis penais ligadas a crimes violentos e tráfico de droga, elas têm que aumentar. Então, a escala do crime no Brasil, ela se dá como se fosse uma indústria. Então, uma pessoa que rouba um celular não é só uma pessoa que quis roubar um celular. O ato de roubar um celular pressupõe que essa pessoa vai vender para um receptador ou entregar para o receptador, que ele tem uma meta. Esse receptador, ele vai pegar esse celular e vai revender. Ou ele vai exportar para fora, em geral os celulares roubados do Brasil vão para o Paraguai ou para a África, e vai embora. Esse cara, para funcionar, ele tem que ser ligado a uma facção, porque a facção autoriza essa pessoa a trabalhar nesse território. Então, toda a cadeia do crime, que vai do roubo de carro, roubo de celular, agora está com roubo de aliança no meio da rua. Todo ele tem que ser desmantelado com aumento de penas, colocar câmeras nas cidades. Acho que a gente não tem que ter medo de falar nisso, temos que ter câmera com reconhecimento facial. E com base nisso, o Estado vai poder tornar o bandido, vamos dizer, que faz um cálculo político, econômico sempre de, olha, qual é o meu risco, qual é a minha recompensa? Se o risco é muito grande, eu não vou assaltar. Eu fazer o bandido ter medo de cometer o crime, porque 1, ele vai ter certeza da punição, e 2, ele vai saber que a punição é forte o suficiente para fazer ele não cometer o crime. E o outro elemento é o combate específico à facção. Então, eu ataco o modelo de negócios do Comando Vermelho, eu estou fazendo um recorte do Comando Vermelho porque o PCC é um pouco diferente. Envolve mais COAF, mais Polícia Federal, portos e fronteiras. E aí a segunda parte é a recuperação de territórios. Tem territórios inteiros, bairros, cidades, não só aqui no Pará. O Pará não está tão grave, por exemplo, quanto o Ceará, ainda que você já esteja com o vermelho aqui. Em que você vai precisar retomar cidades inteiras. E aí você vai ter uma legislação especial para o faccionado, que é inspirado no direito penal do inimigo, que é a ideia de ter uma lei muito mais dura e muito mais veloz para um membro da facção, de modo ao que o governo e as forças de segurança, não só federais, mas estaduais, possam agir rápido para destruir a facção. A ideia de facção tem que ser destruída. A gente tem que tirar do imaginário brasileiro a ideia de facção criminosa. E isso é um trabalho que o governo federal vai precisar articular, muito. Sem dúvida. O candidato é a favor de liberar imediatamente a exploração da margem equatorial ou considera que os riscos ambientais justificam esperar mais? Eu acho que tem que explorar, porque eu acho esse discurso muitas vezes esquizofrênico, porque, por exemplo, a Baía do Rio de Janeiro tem exploração de petróleo. Então, como é que funciona? Lá poderia correr o risco de poluir, aqui na margem equatorial não. Eu acho isso uma besteira, eu acho que dá para fazer tudo com muito cuidado, respeitando normas que hoje são internacionais, e fazer isso e beneficiar a região. Há um problema aqui, que é uma região que tem
muita riqueza. Muita riqueza muito. natural. Estou falando Sem de dúvida. terra rara, minérios, de petróleo, as próprias riquezas da floresta. Até um dado histórico que é interessante. O Pará era conhecido no século XVII pelas drogas do sertão. A gente estudava A isso na gente escola. estuda isso. Né? A gente estuda As as drogas do sertão. Que Eu lembrei agora. os tropeiros levaram. Então, assim, Sim. sempre tem uma riqueza natural que é mal utilizada. E é quase um medo, um sentimento de culpa utilizar isso. Eu sou um conservacionista. E eu acho que precisa conciliar. As duas coisas precisam ser conciliadas. Eu acho que nós temos que trabalhar os nossos parques nacionais para que eles sejam funcionais, proteger os biomas e, ao mesmo tempo, retirar o lucro válido que a gente precisa retirar desses recursos naturais. Eu acho um absurdo que a gente veja a Guiana explorando a mesma bacia, como se eles estivessem de canudinho, levando todo aquele petróleo, e a gente olhando, já eles levam tudo, e a gente fica... Né? Então, eu acho que isso pode trazer benefícios por trazer um emprego de alta qualidade que paga muito bem para a região como um todo. E quando a gente fala de retirada de petróleo offshore, que é no mar, poxa, os empregos pagam muito bem. A gente está falando de uma cadeia de milhares e milhares de empregos. A gente está falando, por exemplo, de pegar a região do Marajó, que é uma região paupérrima, e você ter um entreposto logístico para atender as plataformas funcionando ali, com empregos que pagam muito bem as pessoas que vão estar, que melhoram a infraestrutura. Então, isso beneficia demais para a gente ter medo. E aí eu volto a colocar, pode explorar no Rio e correr riscos no Rio de Janeiro e não aqui? Eu acho que tem que correr risco, coisa que não... Hoje esses riscos estão muito mais mitigados em todos os lugares, vale a pena. O candidato manteria o Bolsa Família exatamente como é hoje ou faria cortes ou mudanças profundas? Eu não digo profundas, eu faria muitas mudanças. Mantém como está, você tem um sistema de incentivo ao aumento dessa política social. É uma política social que ela não tem que aumentar. O aumento dela significa que o país não está indo bem. O Roosevelt, nos Estados Unidos, quando teve a famosa crise de 29, ele comemorou quando as pessoas voltaram a recuperar o emprego, e não quando as pessoas recebiam o que eles chamavam à época de food stamps, que eram selos alimentares, selos de alimentação, que existe o termo até hoje nos Estados Unidos. A gente comemora o aumento do Bolsa Família. Lula, olha, agora o Bolsa Família vai chegar, não sei... Isso é loucura, isso é um sintoma de uma falência de um modelo. Nós precisamos fazer com que as pessoas voltem a trabalhar. Existem pessoas, e aí minha experiência de rodar o Brasil pelo interior mostra isso, lugares onde não há atividade econômica, onde há, por exemplo, uma mãe que tem 3, 4 filhos, ela tem que cuidar dos filhos em casa, mal a escola consegue atender essas crianças, e essa mulher não vai conseguir trabalhar, e o marido não é presente. Pois bem, essa mulher tem que ter o Bolsa Família. E eu sou a favor para essa mulher até ter quase um salário mínimo para ela. Agora, o filho homem dela, de 20 anos, desculpa, ele não tem que ter Bolsa Família. Aí o governo federal tem que se aproximar desses municípios e falar, vai ter uma frente de trabalho, vamos ajudar a construir a infraestrutura local, ou o governo federal contratar ele por um valor maior que o Bolsa Família, eventualmente contrato temporário com 3 dias por semana de trabalho, e se ele não quiser aceitar, tudo bem, ele não recebe Bolsa Família. Agora, separar quem precisa, entregar para quem precisa. Quem não precisa, entregar a cultura de trabalho e o governo federal ajudar a transformar esses municípios que hoje são inviáveis, do ponto de vista da geração de emprego, em viáveis. Tanto que todos os prefeitos no Brasil, eles vão ter que entrar numa guerra junto com o governo federal, que é, seu município tem que aumentar a atividade econômica. Todo o papel de um prefeito tem que ser aumentar a atividade econômica no seu município, porque hoje eles não têm obrigação, eles vivem com pires na mão, pedindo o FPM, que é Fundo de Participação dos Municípios, e aguardando chegar uma emenda no deputado. E aí emprega um pessoal na prefeitura e não faz a lição de casa. Nós temos que fazer as pessoas saírem disso. Vai ser uma grande maratona para alterar E para as pessoas saírem, né, não precisarem mais de Bolsa Família, você defende a contratação dessas pessoas de forma temporária, a inserção no mercado de trabalho, é isso? Exato. A gente tem que fomentar a atividade econômica como um todo no país. Então eu vou fazer uma grande reforma, que é a nossa reforma fiscal, que vai ter como efeito geral diminuição enorme nos juros, vai permitir uma diminuição também na carga de impostos no Brasil. Os juros, quase na hora, você vai poder diminuir, mas de impostos pelo menos depois de 1, 2 anos. E isso tem um efeito de geração de investimento colossal. Se os juros no Brasil caem para 6%, 7%, com, por exemplo, a nova legislação de licenciamento ambiental, quantidade de dinheiro, estou falando centenas de bilhões de reais que vão entrar em infraestrutura, será enorme. E onde isso vai beneficiar? Olha que coisa boa. Muita região norte. Norte e certos interiores do Brasil vão ter uma chuva maciça de investimento, que aí gera empregos, isso tem um efeito direto nessas cidades. E aí, para a cidade pequena, eu vou dar um exemplo, cidade em que mais de 40% dos domicílios estão no Bolsa Família e não há atividade econômica, aí o Estado entra. Porque essas cidades, em geral, você não consegue conectar os moradores da área mais rural da cidade com a capital, ali com a capital, com o centro da cidade. E aí, às vezes é uma via, que é uma via de terra que está bloqueada, às vezes é energia elétrica que você precisa levar, às vezes são pontos de internet. Então vamos chamar a população para participar dessas obras, especialmente os homens.
muito especialmente os homens. A ideia do Bolsa Família sempre foi uma proteção à mulher, porque a mulher nos municípios mais humildes do Brasil, ela não tem a presença masculina. Você tem famílias muito destruídas. Eu entrevistei ontem em Melgaço uma senhora que cuida de 8 filhos. O marido dela estava bêbado, na casa sem fazer nada. Então, o Bolsa Família tem esse papel assistencial de entender que a mulher acaba adotando o papel de prover. E o homem? Vai ralar, especialmente o homem. Não que mulheres jovens que não têm filhos não precisem também trabalhar. Nesse sentido, uma mulher jovem saudável, apta a trabalhar, ela está na situação. Agora, uma mãe, o nome Bolsa Família pressupõe mãe. Uma mãe, ela tem que ser amparada ali. Até porque a gente tem que olhar pelas crianças dela, porque as crianças dela têm escolas boas, para que elas adentrem o mercado de trabalho, sem precisar ter essa tristeza de não achar um emprego, não ter uma oportunidade. Se o segundo turno da eleição fosse hoje, entre Lula e Bolsonaro, em que um candidato votaria e por quê? Eu votaria no Renan Santos. Eu votaria sempre no Renan Santos. E se o Renan Santos não estivesse no segundo turno? Eu só conheço esse cara. Aqueles dois ali, pra mim, é um negócio intragável. Eu não vou, assim, não senta numa guerra pra perder. Então, nunca vou imaginar eu perdendo, eu não estando lá. Eu comecei essa eleição com 0,3 na primeira pesquisa que me colocaram. E agora já estou em algumas pesquisas próximo de 10. Em São Paulo, eu acabei de bater 10 na pesquisa Real Time Big Data. Nos trackings que os bancos e partidos contratam, estou variando de 8 a 10. Então, a ideia é fixa. A eleição é guerra. Se você tiver com mentalidade que você vai perder, você perde. Em geral, quem perde é que faz o acordo. Eu não quero fazer acordo com ninguém. Eu não quero sentar numa mesa com o Flávio. Eu não quero sentar numa mesa com o Lula. Eu não quero. Eu quero fazer o que eu acredito. É isso. O que o bolsonarismo fez de errado que o candidato pretende não repetir, caso seja eleito? É tanta coisa. Tanta coisa. Eu vou tentar listar. Primeira coisa, o bolsonarismo, ele não tinha uma versão otimista do Brasil. As pessoas falam, algumas pessoas falam, o Renan tem um discurso de ódio, que ele fala que vai matar bandido. Cara, eu tenho uma versão otimista, eu sou muito otimista sobre o Brasil. Muito otimista. Uhum. E eu gosto de todas as regiões, eu tenho que entender todas as regiões do Brasil, porque a gente tem que criar uma versão generosa do Brasil. O Bolsonaro não tinha isso. O Bolsonaro tinha uma ideia de uma vingança contra uma esquerda que tinha ficado no poder no Brasil por muito tempo e que calou a geração deles. O Jair é da geração do final do período do regime militar, em que eles se ressentiam da redemocratização. Então ele pegou, especialmente nos eleitores mais velhos, esse sentimento, tipo, essa redemocratização foi entregar o Brasil para esses comunas, e aí era como se fosse uma desforra. Todo mundo que vai para uma entrada de desforra não dá certo. Então o modelo já era um modelo ressentido. Segunda coisa, não houve projeto. O Jair, quando assumiu, ele não sabia o que fazer. É igual se me dessem, sei lá, uma Ferrari de Fórmula 1 para eu dirigir. Eu acho lindo, acho sensacional, adoro Fórmula 1. Agora eu não sabia o que fazer com aquele carro. Iam botar, eu ia bater ele, né, no primeiro minuto. Ele não se preocupou em aprender a dirigir o carro, em aprender a conhecer os detalhes. Então, o Bolsonaro teve um não governo, foi um governo confuso. Tanto que no meio do mandato ele entregou o governo inteiro pro Centrão. E aí você começa a ver escândalo de corrupção, o escândalo do Banco Master cresce ao longo do governo do Bolsonaro. Eu não consigo me espelhar em nada deles. Hoje